Então, nós temos aqui este desafio, né, de trabalhar o idadismo, uma busca do quê? De saúde relacional entre as gerações. Como, então, que nós vamos trabalhar isso? Eu trago para vocês aqui alguns objetivos, né? Então, vamos ser bem professor aqui, bem didático. A aula, eu pretendo que esse bate-papo nosso possa ter como objetivo geral o quê? Apresentar referenciais teóricos para vocês, ou seja, bibliografia. E eu tenho um monte que eu vou deixar lá na plataforma para vocês. Vocês vão fazer download, vão copiar links, você vai cuidar do seu material aí na sua biblioteca virtual, na sua biblioteca, se você quiser comprar, né, física, né, não sei qual o investimento que você faz na sua biblioteca. Então, aquilo que você julgar que seja importante. Nós vamos também dialogar sobre experiências práticas, estudos de caso. Como que é que isso acontece no cotidiano, na vida, né? Na caminhada. O objetivo é auxiliar o aluno, a aluna, né? O discente, nesse tema que me foi proposto. Levando o quê? A aperfeiçoar a prática ministerial. Nós estamos olhando para a prática ministerial. Aqui nós estamos num exercício de praxis ministerial, onde a gente reflete sobre as ações, no desejo de levar em consideração aquilo que é a prática, levando em consideração a reflexão, que depois vai refletir de novo sobre a prática, e assim nós vamos prática, ação, reflexão, ação, e assim vamos. O objetivo é este, e não outro. Agora, quais seriam alguns objetivos específicos? Dialogar sobre a complexidade do tema. Tem hora que nós trabalhamos de uma forma tão simplória, temas extremamente importantes. Então, eu quero apresentar aqui alguns pressupostos epistemológicos, ou seja, como que a gente olha para esses fenômenos na vida da igreja, na vida da sociedade. Quero também oferecer literaturas que abarquem para vocês o quê? Esse tema da epistemologia, o tema ao qual eu faço parte, que é teologia pastoral, né? Então, lembrar, temos teologia prática, dentro de teologia prática, uma espécie de teologia chamada pastoral. Dentro de pastoral, nós temos algumas ações que são ministeriais, então são possibilidades. Então, eu teria materiais para fornecer, relacionamento intergeracional, como que a gente trabalha esse aspecto, o que é idadismo, a gente entender essa expressão, né, idadismo, o envelhecimento populacional enquanto um fenômeno presente na nossa sociedade, e a gente precisa de ter clareza desse fenômeno, e ele está em plena expansão, e, claro, acima de tudo, poimênica. Nós estamos falando de pastores para pastores, de pastoras para pastoras, nós somos um grupo de pastores. Podemos até estar servindo parte do nosso ministério em algumas ações mais burocráticas, educacionais, sociais, mas não deixamos de ser ministros, ministras do Evangelho. Um outro ponto é levar o aluno, a aluna, né, a refletir sobre os aspectos teológicos. A teologia tem um jeito de olhar, a antropologia um outro jeito. Nós temos alguém aqui que fez geografia. O olhar do geógrafo é diferente, o olhar do historiador é diferente. Como que a gente aborda certas questões com os óculos diferentes? Então, nós vamos dialogar um pouquinho sobre isso. E, acima de tudo, reconhecer o vínculo existente entre prática pastoral e saber teológico. Tem que caminhar junto. Não existe ação pastoral sem teologia. Pode ser que a pessoa esteja fazendo teologia sem saber que está fazendo teologia. Agora, que toda ação pastoral tem um fundo de saber teológico, pode ser acadêmico ou não. Aí é uma conversa para a gente ter na hora que estivermos trabalhando os aspectos próprios da epistemologia. Esse é o meu Bitmoji. Conheçam aí. O Paulo em Bitmoji.
Então, o ser humano, diferentemente de todos os outros seres na natureza, é o único que reflete, que pensa. Então, vamos imaginar, eu e você, diferente de todos os outros seres, temos a capacidade de refletir. Por exemplo, você pega um texto lá do Rousseau. O Rousseau apresenta uma ideia que é muito jóia. Ele conta uma parábola lá que vale a pena você ter isso em mente. Ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos gatos e temos pombos, pássaros. Eles seguem suas naturezas. Por isso, uma coisa interessante, e aí eu coloco então a citação para que vocês possam ler depois. Agora não é hora de ler, né? Agora é hora da gente refletir e eu vou apresentar então. O pássaro, segundo Rousseau, ele vai falar assim: o pássaro só sabe ser pássaro. Quem colocou esse neologismo sou eu. Lembra aquele texto bíblico que diz: sou eu quem fala e não o Senhor? Então aqui também eu estou dizendo assim: sou eu quem fala, não é o Rousseau. Pássaro só sabe passarear. Ele não consegue fugir do que ele tem enquanto instinto. Pássaro é pássaro. Outra questão importante: gato, esse neologismo também fui eu que inventei. Gato só sabe gatear, ou seja, gato só sabe ser gato.com.br. Não tem como fugir disso. Gato é gato. Por isso, quando eu e você, nós pensamos assim: eu vou chamar um gato e vou oferecer alpiste para ele. O gato vai se recusar a comer alpiste. O gato não vai pensar assim: olha, sabe que seria interessante se eu comesse alpiste? Porque, inclusive, eu estou com um probleminha de intestino, eu acho que vai me ajudar um pouquinho. Não. Gato não reflete, ele segue o instinto. E do mesmo jeito, se você chamar o pássaro e falar: meu amigo, a carne está cara, eu comprei filé mignon e quero te oferecer filé mignon. O pássaro vai dizer não, não como filé mignon, porque segue o instinto. Eu e você, nós somos diferentes. Quando nós estamos com fome, quando eu e você estamos com muita fome, a gente negocia o que vai comer. A gente inventa, a gente muda. Por exemplo, quando eu e você estamos com fome, a gente come alpiste. A gente dá um outro nome, linhaça, e quantos outros grãos nós não comemos? Eu e você comemos o filé mignon. Comemos assado, cru, ao molho, cozido, mal passado, o que vier 3 palitos. Nós investimos e inovamos. Nós também comemos o pássaro e comemos o gato. Quer dizer, a gente inova. O gato não faz isso, o pássaro não faz isso, outros animais não fazem isso. Isso é para chamar a atenção de que o ser humano tem algo que é diferente de outros animais ou outros seres na natureza. Por isso, eu e você, como seres humanos, nós decidimos o que e como nós vamos fazer as coisas. Nós não seguimos instinto. Nós não podemos nos dar vamos dizer assim, uma explicação. Não, eu segui meu instinto. Não. Nós somos seres que refletem. Por isso, somos responsáveis. E, sendo responsáveis, nós avaliamos e decidimos o que é que vamos fazer, ou como deveríamos, ou como devemos fazer. E a isso daí a gente chama de ética. Ética, o que é? Ética é essa inteligência para decidir o que a gente vai fazer, se a gente vai fazer correto ou não. Ética não é a gente cumprir uma lista de regras. Infelizmente, algumas pessoas, no seu imaginário, pensam o seguinte: não, ética é uma tabela de comportamentos que são aceitáveis ou não aceitáveis. Então, uma pessoa ética é a pessoa que literalmente segue ali o caminho,
segue ali o espaço correto. Opa, deixa eu só consertar algo aqui. Então, ética não é cumprir uma tabela de ações aceitáveis. Ética não é uma categorização prévia das coisas. É mais que isso. Ética, na realidade, tem a ver com liberdade e não com escravidão. Assim como também a gente precisa de entender que ética, lá de novo, ela pressupõe reflexão, ou seja, inteligência para decidir. O que nós vamos fazer? Nós fazemos uso da nossa inteligência. Por isso, ligado à questão própria de não ser escravidão, mas ser algo que leva à liberdade de escolha. Nós nos encontramos diante de questões que falamos, vamos comer alpiste ou carne? E a gente decide o que nós vamos fazer. Por exemplo, se você quer pegar aí, lá na filosofia, um pouquinho sobre essa questão da ética, você pega a República de Platão, ele trabalha lá nos seus diálogos socráticos e apresenta lá um mito, o mito de Giges. O mito de Giges se resume ao seguinte: um pastor, ele cai numa vala, numa caverna, lá num buraco, e ele acha um anel especial. Ele coloca esse anel na mão e vai para a reunião dos pastores de ovelhas. E lá na reunião dos pastores de ovelhas, eles sempre falavam sobre os seus rebanhos e eles escolhiam entre eles alguém que representasse os pastores diante do rei, para prestar contas ao rei sobre os seus rebanhos. O que acontece é que ele descobre que ele está conversando lá na roda de pastores e as pessoas percebem a presença dele. De repente, ele mexe no anel, as pessoas falam como se ele não estivesse ali. Então, a ideia parece que ele sumia. Ele mexia de novo, tratavam como se ele estivesse ali. Ele mexia de novo, parece que ele não está ali. Então, uma questão interessante que ele descobre é o anel fazia ele ficar invisível. E quando ele descobre esse poder, ele convence as pessoas ali na reunião para que ele fosse o representante que entrasse no palácio para prestar o relatório ao rei. Ele entra lá, ele aproveita desse poder que tem, ele mata o rei, ele ganha a rainha com esse poder sobrenatural e ele se torna rei sobre todo aquele povo. Ou seja, o que é que a pessoa faz quando ninguém está vendo? Essa é a pergunta da ética. A moral diz, você tem que fazer isso porque a lei diz. Nós somos craque nisso, né? Nós, protestantes, somos craque, né? Em trabalhar doutrina. E aí tem hora que nós queremos convencer as pessoas a certas doutrinas, a cumprir certas leis, que não lhes permite refletir. Então, a gente precisa de pensar um pouco mais sobre o que é a moral, o que é a ética. E aí uma fé, quem sabe madura, leva em consideração ensinar pessoas a agir eticamente, não cumprir lei para que as pessoas saibam. Há um filme muito parecido com esse mito de Giges. Eu não sei se você já assistiu esse filme aí, O Homem Sem Sombra. O cientista descobre que ele pode ficar invisível, porque ele está fazendo uns experimentos lá com macacos e, de repente, ele se submete e fica invisível. Ele já não era lá muito gente boa. Quando, de repente, ele se vê invisível, ele começa a fazer as coisas e se aproveitar da invisibilidade. Então, a grande questão é como que nós agimos quando ninguém vê, ninguém está vendo, né? Como que a gente para avaliar o que é o certo e o errado? Para que a gente tenha esse tempo de parar, de avaliar, de decidir, eu diria, então, Major Mário Wilson, eu diria,
eu não tenho dúvida de que a formação continuada do nosso corpo ministerial é algo de extrema importância. Trabalhei muito com isso na 5ª região eclesiástica da Igreja Metodista, onde eu fui diretor de um seminário. Inclusive, o Márcio Divino era professor lá comigo também. E eu sei que ele é uma pessoa que tem muito carinho por vocês, está na liderança aí. Então, imagine que para a gente parar para escolher direito, a gente precisa de uma coisa. A gente precisa de mais ócio e menos negócio. O problema nosso é que a gente, às vezes, não entende a importância do ócio, a importância de investir tempo pensando e refletindo. Ócio, eu estou usando no sentido etimológico da palavra, ócio do latim, que significa tempo livre para pensar, tempo para refletir. Isso no mundo romano era importante, mas isso eles copiam dos gregos. E a palavrinha ócio em grego seria escolher, de onde vem escola para nós. É um tempo que você para outras atividades para refletir, para estudar, para amadurecer. Em latim, a negativa de uma afirmação é a palavra nec. Por isso, unindo nec, ócio, onde nasce a palavra negócio, não ócio, ou seja, sem tempo livre para pensar, nós, claro que seguimos uma outra lógica da palavra negócio em português. Porém, o sentido etimológico é: quem está na lida não tem tempo para refletir. Quem que estava na lida no mundo romano? O escravo. Só quem era senhor que tinha tempo de ficar lá refletindo. O escravo não. Agora, nós precisamos de entender que vivemos um mundo diferente. Estou lendo um texto no grupo de pesquisa nosso, que é coordenado pela professora Blanches e Paula, que temos trabalhado um tema muito interessante, que é a sociedade do cansaço. E o autor trabalha no seu livro o seguinte: olha, nós vivemos uma época que é diferente da época anterior. Se anteriormente a gente trabalhava a ideia a partir da própria biologia e da relação medicamentosa entre a cura e a doença, ou seja, eu tinha que criar anticorpos para brigar contra aquilo que vinha de fora, para fazer bem ao meu corpo, e isso a gente transportava para a relação social. Hoje vivemos uma sociedade onde o inimigo não está fora de nós, onde somos nós mesmos que somos os nossos inimigos. Somos nós mesmos que cobramos de nós algumas ações. E olha que coisa interessantíssima. Hoje, nesse mundo workaholic, onde as pessoas são viciadas em trabalhar, nós do corpo pastoral vivemos a mesma coisa. Já prestaram atenção? O tanto que nós, em nome da missão, somos tão viciados em fazer alguma coisa para o reino de Deus. Estou colocando muito entre aspas, porque muito do nosso fazer, nós não estamos olhando para o reino de Deus, pelo menos acho eu. Nós estamos fazendo para a instituição que nós servimos. O nosso trabalho institucional é tão fatigante, é tão cansativo, e a gente está tão envolvido no fazer, que a gente quase não tem tempo de parar para refletir. Por que estamos fazendo? Eu sou professor de homilética. Uma das brigas que eu preciso de ter com pastores, pregadores, alunos tem investido tempo para preparar o seu sermão? Porque a gente sabe que tem que pregar. Mas a pergunta é, a gente tem investido tempo? A gente acaba não investindo tempo. Por quê? Porque o que nós queremos, na realidade, é fazer as coisas. E nós, inclusive, justificamos. Não tenho tempo de ficar preparando sermão, não, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aconselhamento, ajudando as pessoas que estão com problemas, meu trabalho E aí a gente faz muito e reflete pouco. Então, a gente precisa de mais ócio e menos negócio. E eu queria, então, convidar você que está aqui, você que foi chamado para esse curso, meu convite
vem de uma pergunta. Que tal, olha bem para mim, ó, que tal revermos a nossa agenda? Essa agenda de atividades que nos deixam loucos, investirmos um pouquinho mais de tempo nosso, para não transformar o nosso ministério num simples negócio, num simples fazer as coisas. Você olha, é aquele fazer, faz, não para de fazer, é sempre fazendo. E a pergunta é, quantas coisas nós fazemos sem refletir, sem pensar? O meu convite, então, é falar para vocês, olha, existem parábolas que podem nos ajudar, existem comparações que podem nos ajudar. Dentre elas, eu trago a parábola dos 6 cegos sábios, né? Não sei se você já ouviu. Chega um elefante lá na cidade, e aí 6 sábios, que são cegos, vão lá para conhecer o elefante. E um segura na tromba e diz assim, ah, elefante? Elefante é igual uma cobra. O outro segura lá no marfim, né? E fala assim, olha, na realidade, elefante é igual uma lança. O outro olha, pega a orelha e balança e diz, não, é um abanador. O outro bate no corpo do elefante e diz assim, não, esse negócio aqui é igual uma muralha. O outro segura na pata do elefante, abraça e fala, não, isso aqui é igual um tronco de árvore. O outro segura no rabo do elefante e diz, não, todo mundo é equivocado. Isso aqui é uma corda. Estes homens sábios, cegos, tinham a verdade de parte, mas não tinham a ideia do todo. Falavam apenas da parte que conheciam. E sabe o que eu divido com vocês? Tchananã! Eu divido a parábola em poesia. Se você quiser, está aí todos os dados. Olha que professor legal. Ah, não, vai falar, esse professor é bonzinho demais. Professor não, colega de ministério. É bonzinho demais? Ele fala e ainda apresenta para a gente um material legal. Agora, tem só isso? Não. A gente vive um mundo que é muito marcado pelo que as pessoas gostam de falar, e elas falam na parte. As redes sociais estão cheias disso. Veja lá nas redes sociais como que as pessoas se posicionam. Quanta gente, no período de campanha eleitoral para a presidência, brigaram entre familiares, até hoje vivem brigando, romperam a amizade por causa de opiniões. Gente, as pessoas defendem teses complexas com explicações tão simplórias, como se fosse tão fácil responder as questões. Tem gente que faz uma explicação da economia como se fosse fácil. Gente, não basta expor ideias. A gente precisa de refletir e saber o que é que nós estamos falando. E muita gente tem uma postura bélica lá no mundo virtual, lá no espaço da internet, só vive guerreando, brigando. Quantas oposições e brigas. A gente quase que não encontra um espaço de diálogo, seja no mundo virtual e também no mundo presencial. As pessoas estão muito ligadas por defenderem suas ideias a partir da parte. É o cego sábio que segura na perna, na pata do elefante e diz, é uma árvore. É o outro que segura na tromba e diz, não, isso é uma cobra. É o outro que bate a mão na barriga e diz, isso é uma parede. Quer dizer, certos em partes, mas totalmente equivocados. No final do ano passado, para tentar expressar, depois eu vou mostrar para vocês aí quais são minhas redes sociais. Eu gosto muito, hein? Eu gosto de ficar brincando
nas redes sociais. Então, o tempinho que eu tenho, eu procuro. E acredito que é um espaço para a gente passar boa mensagem. Então, se você visitar meu Facebook, meu Instagram, eu tenho até TikTok, né? Eu vou expor alguma coisa que vale a pena para quem me assiste ou me ouve. Vejam o que eu postei no finzinho do ano. Estava quase na virada. Eu postei essa mensagem aqui no meu Instagram e no meu Facebook. Por mais diálogos e menos monólogos. Vivemos um tempo de ausência de diálogo e efervescência de monólogos. Poucos se dispõem a ouvir. Todos querem falar, querem ser vistos, ouvidos e lidos. Nesta sociedade espetacularizada, a performance do indivíduo é mais importante. A relação é marcada pela coisificação do outro, que não é considerado uma alteridade. Então, o que a gente vê é isso. Todo mundo quer fazer live, todo mundo quer aparecer, né? Hoje, o que a gente tem de webinar por aí, quando é a gente que vai ministrar no webinar, a gente convida todo mundo. Mas quando começa a pingar aquele tanto de webinar no nosso WhatsApp, a gente fica apavorado. Não, não dou conta, não. A gente vai só deletando. Né? A gente quer ser ouvido, mas nem sempre consegue ouvir. Então, é necessário aprender a olhar as coisas de uma forma mais ampla. Por isso, na área da filosofia, nós temos algo chamado epistemologia. A epistemologia é a área da filosofia que vai falar, olha, existe uma área do conhecimento que se preocupa com o jeito de conhecer as coisas, sobre o saber. E é sobre isso que eu quero partilhar um pouquinho, nos preparando para o nosso diálogo, nos preparando para aquilo que nós estamos refletindo agora. Quantas pessoas fazem afirmações das mais fortes, e aí, dentro da minha área de estudo, que é a homilética, quantas pessoas no seu sermão falam muito mais do senso comum, das suas ideias pessoais, dos seus projetos, daquilo que está dentro dele, aquilo que são valores interiores, e ele joga isso no público muito mais do que um texto bíblico bem preparado sendo exposto na frente da comunidade. Quer dizer, aborda o texto bíblico se torna vamos dizer assim, apenas uma ideia para ele, né? Usa o texto bíblico apenas como ideia, mas ele já sabe o que ele vai falar. Os valores, ele é a medida de todas as coisas, ela é a medida de todas as coisas. Agora, nessa sociedade, vamos dizer assim, dos últimos 300 anos, inclusive quando você lê alguns textos do Morin, né, do Edgar Morin, o que a gente descobre é que essa ideia que ele discute na educação da complexidade foi que, com a ciência e o aflorar desse renascimento, dessa busca do conhecimento científico, a gente fez tanta especialização nos conhecimentos que agimos tal como os cegos sábios. A gente sabe muito da parte, mas não consegue colocar a parte no todo. O todo é maior que a soma das partes. Então, como que a gente trabalha isso? É necessário reflexões. Por isso, eu não tenho dúvida de que um curso como este aqui, né, que vocês estão fazendo, vocês estão investindo em ócio e vendo pressupostos epistemológicos dos mais diversos para auxiliar o ministério de vocês. Um exemplo. Vamos imaginar uma área do conhecimento, a antropologia. Não, são estudos antropológicos. Legal. Você está falando da antropologia cultural, da antropologia biológica. Você está falando a partir da ciência, a partir da cultura, você está falando a partir da genética, você está falando a partir da geologia. Você quer trabalhar o ser humano de que prisma? De que pressuposto? Ah, não, quero falar a partir da medicina. Quer dizer, quando a gente fala que vai abordar um objeto de estudo,
Como que a gente faz isso? E dentro desses pressupostos, eu e você, como ministro, ministra do Evangelho, precisamos de ter clareza nos nossos tempos de estudo, nos nossos tempos de ócio, que nós precisamos ampliar o nosso conhecimento, o nosso saber. Gosto muito de uma afirmação do Carlos Mesters, mas eu não vou ler. Isso aí é para você ler depois e ter o seu material em mãos. Mas o Carlos Mesters, ele fala algo que é muito interessante. Ele diz o seguinte: a verdade está do lado de fora da janela. Depende do lugar onde eu estou dentro da sala que eu defino qual é o ângulo que eu enxergo lá fora da janela. Se eu estou bem pertinho da janela, eu tenho uma visão mais ampla. Se eu estou afastado da janela, eu tenho uma visão encurtada. Se eu me achego à direita, eu tenho uma visão da torre da igreja. Se eu me achego à esquerda, eu tenho uma visão da praça da cidade. Então, sou eu que me posiciono dentro da sala e decido qual é o ângulo que eu tenho. E quantas vezes eu e você fazemos isso? Queremos defender uma verdade baseada muitas vezes na nossa subjetividade, naquilo que nós nos posicionamos, naquilo que nós achamos. Só o Carlos Mesters? Não, vou trazer mais um exemplo para vocês. O exemplo do Leonardo Boff. Ele tem uma frase muito famosa. Esse texto aqui do Leonardo Boff é aquele A Águia e a Galinha. Lá na introdução do livro dele, ele traz esse exemplo. Ele vai dizer assim: todo o ponto de vista é a vista de um ponto. Depende do lugar onde estão os meus pés para eu definir o que eu estou olhando. Porque se eu estou com os meus pés voltados para cá, eu estou olhando para o meu celular, onde eu estou vendo alguns de vocês. Se eu virar as costas e meus pés virarem para lá, eu tenho acesso a um outro ângulo. Então, depende do lugar onde estão os meus pés para definir aquilo que eu enxergo. Então, como é importante, dentro desse aspecto epistemológico, termos clareza disso, a importância da solidariedade do conhecimento, a importância de dividirmos. Eu sei um pouquinho, o outro sabe um pouquinho, nós construímos o saber. Uma pergunta: é um 6 ou é um 9? Me ajudem. É um 6 ou é um 9? Ah, vocês demoram demais. É um 4? Aí nós temos 4 madeiras ou 3 madeiras? Pensem um pouquinho. 3 ou 4? Ué, pode ser 3 e pode ser 4. Vamos mais um pouco. É um M ou é um W? É um Q ou é um B? É um U ou é um N? Imagine a perspectiva. Uma pessoa que está presa lá, lembra lá do filme O Senhor Wilson? Lembra? O náufrago. Imagina uma pessoa presa na ilha. Ela está louca para sair dali, ela quer ser salva. Agora imagine alguém que está à deriva no mar e encontra terra. Quem está lá na ilha olha para o barquinho vindo e diz: barco, ufa, livre. Aquele que está há muito tempo ali no mar, ele fala: terra à vista. E não basta trocar eles de lugar, porque dali a pouquinho eles vão estar dizendo a mesma coisa que o outro. Depende do jeito que nós estamos olhando um desenho em perspectiva. Isso aqui é uma folha. Só que quem desenhou conseguiu dar a ideia de profundidade. Parece que é uma coisa que tem profundidade. Está vendo esse senhor aí? Ele parece que não é muito simpático. Claro, ele não é do Exército de Salvação, por isso que não é simpático desse jeito, né? Agora, imagine que esse homem, você fala assim, ó, vamos dar um rolê? Vamos dar uma volta? Vamos pensar um pouquinho? Vamos. E aí você dá um rolê com ele. E olha de novo e fala, olha, cadê aquele senhor barbudo de cara feia? Quem que é? Na realidade, é um cachorrinho roendo o osso, eu fui enganado.
eu enxerguei de ponta cabeça. Há um texto do Talmud que é muito legal. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Muito do que eu sou, eu projeto naquilo que eu enxergo. Lá no final, eu vou trazer uma reflexão bíblica falando sobre essa ideia do olhar, né? Onde o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom e há luz dentro de você. Mas vamos deixar mais para lá, né? Eu estou aqui contando as coisas antes da hora. Não é isso. Me ajudem a interpretar esse desenho. Como que você interpreta esse desenho? Esse rinoceronte, ele não consegue ver o mundo sem enxergar o próprio nariz. Ele não enxerga o mundo sem enxergar o próprio nariz. Por isso ele desenha em tudo aquilo que ele vai desenhar uma montanha, porque ele não vê o mundo sem essa montanha, que é o próprio nariz dele. Quantas vezes, quando nós queremos falar das coisas, nós estamos falando a partir da nossa única visão? E se você disser para ele, não existe essa montanha aí onde você está desenhando, ele diz, existe, eu estou vendo. Por isso, a gente precisa de perguntar, de que pressuposto epistemológico nós estamos partindo? Quando a gente vai fazer uma afirmação, quando eu e você, como ministro do Evangelho, eu e você numa ação, seja ela evangelística, seja ela social, seja ela educacional, quando eu e você partimos para a realização da nossa missão no mundo, nós estamos partindo de que pressuposto? Quando nós temos clareza, nós saímos do nosso próprio eu, do nosso próprio egoísmo e egocentrismo. Por isso, para mim, o Morin, ele traz algumas ideias legais que vale a pena você ler depois. Se você quiser, vai lá. Mas ele fala, vivemos uma sociedade da hiperespecialização. Imagine, você está com algum problema de saúde, aí você precisa... Vamos imaginar aqui, o médico dos ossos. Quem é o médico dos ossos mesmo? Eu esqueci o nome. Qual que é? Médico. Qual? Ortopedista. Ah, tá. E aí eu chego no ortopedista e falo para ele, doutor, eu vim aqui porque eu tenho um problema na coluna. E aí ele diz assim, mas o seu problema na coluna é em que região? Aí você fala, na região X. Ele examina e fala, não sou eu que cuido disso. Você tem que ir num colega meu que é especialista nessa área da coluna. Você chega lá no médico especialista nessa área da coluna, ele diz, olha, você precisa de cirurgia, mas não sou eu que faço. Você precisa de procurar um cirurgião dessa área. Então, imagine que em todas as áreas do conhecimento nós temos essas buscas por especializações, onde a pessoa só tem ideia do lado dela, da visão dela, do lado que ela está enxergando. Por isso, eu e você precisamos de pensar um pouquinho que nessas várias formas de enxergar o mundo, nós temos uma sociedade que, além dos vários conhecimentos, é uma sociedade multigeracional. Temos várias gerações convivendo nessa sociedade. E é sobre isso que eu quero iniciar agora, e aí nós vamos, então, fazer uma pausa para o cafezinho e retomar depois a ideia do idadismo. Mas vamos pensar aqui. O Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, ele vai dar ideia para nós, né? Claro, a gente tem vários referenciais para falar sobre pós-modernidade, ok? Vários. Dentre eles, o Zygmunt Bauman, que vai usar
a terminologia não pós-modernidade, mas modernidade líquida, sociedade líquida, mundo líquido. Ou seja, ele fala, nós vivemos numa sociedade onde a mudança é rápida demais. A liquidez, o mundo é fluido, volátil. Sabe o álcool? Quando você passa o álcool e ele evapora. É uma sociedade de incerteza. Se antes nós tínhamos muitas certezas, hoje a sociedade pós-moderna ou a modernidade líquida, ela traz insegurança, incerteza. Nada dura para sempre. É um tempo de muita mudança. E essa sociedade líquida se contrapõe à ideia de uma sociedade sólida, que era uma sociedade onde as coisas tinham suas determinações. A gente já tinha clareza do que era, as instituições já tinham um jeito de viver. Por que nossas instituições, que foram geradas e sobreviviam bem numa sociedade sólida, hoje a gente tem muita dificuldade de alcançar a sociedade que é essa sociedade líquida? Porque nós partimos de pressupostos de questões fixas, claras, de narrativas longas, de verdades. E essa sociedade líquida, ela vai mudando de forma rápida demais. Por isso, prestem bem atenção, porque agora é com vocês. Gente, eu fiz programa de rádio há muito tempo, viu? Eu amo falar no rádio, né? Eu amo falar no rádio. Né? Com os meus alunos aqui presencial, de vez em quando eu faço uns programas de rádio na aula com eles, né? Porque eu fui estudar rádio, eu era pastor, tinha programa de rádio, e eu queria aprender a fazer rádio. Eu não queria fazer culto no rádio. Eu queria fazer rádio. Rádio com cara de rádio, mas com valores de crente. Cheguei a fazer, Major Mário Wilson, fala bem baixinho perto deles aí, porque o negócio é o seguinte. Quando eu era pastor em Marília, eu cheguei a fazer um programa na Rádio Cultura de Marília, um programa que era sábado à noite, chamado Sabadão Sertanejo. Sério, era um programa de evangelização só com música evangélica sertaneja. Eu tenho mais de 60 gigas só de material de rádio aqui no meu computador. E o que acontece? Como era na AM, a AM pega onde? Na maioria das fazendas. Ou seja, alcança longe. O povo, então, mandava cartinha para o meu programa. Mas era só música evangélica. Eu fazia leitura de salmo, porque a ideia era alcançar algumas pessoas com uma boa mensagem. Então, imagine só. Claro, fiz FM muito tempo, um programa que chamava Dia a Dia. Era um programa diário, todo dia às 8 da manhã, das 8 às 9, aquele, a gente chama, né, de programa para dona de casa. Né? Aquele programa, a pessoa que está abrindo o negócio dela, o cara que está saindo para trabalhar, quem está fazendo caminhada, a mulher que está limpando a casa. É aquele programa para cima, aquele programa que você conversa com as pessoas. Eu lia no cenáculo, trazia uma reflexão bíblica, colocava música, tinha momento de oração. Então, imagine, esse mundo rápido, a gente precisa de entender que os modos de fazer, de pensar, de atuar, foram mudando tremendamente. Eu vou pedir a ajuda de vocês, agora vocês vão participar. Aqui na rádio, modo de fazer, pensar e atuar. Até a tartaruguinha saiu rapidinho. Vamos olhar no retrovisor? Eu vi que a gente não tem gente idosa. Mas a gente deve ter ouvido os nossos pais dizendo algumas coisas. Por exemplo, lembram deles falarem de radionovela? Quem aqui se lembra? Abre o microfone aí, lembra do avô, do pai ou de alguém falar que eles ouviam radionovela? Alguém ouviu? Ah lá, fizeram joia. Eu não consigo ver todo mundo. Vamos avançar mais um pouquinho. Que idade você tinha quando chegou a televisão na sua casa? Que idade? Aqui eu acho que tem gente que chegou primeiro que a televisão.
Você chegou em casa e a televisão chegou depois. Quem aqui a televisão chegou depois de você? Que idade você tinha? Fala aí para nós. Você tirou. Quantos anos tinha? Ninguém falou? Eu não estou ouvindo. Que idade você tinha quando chegou a televisão na sua casa? Eu tinha 7 anos de idade. 7 anos? Quem mais? Eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade. Quem mais? Eu tinha 9. 9. Eu tinha 8. Olha que coisa doida. 10 anos. Que chegou antes da televisão na casa deles. Hoje, cada cômodo tem uma televisão e o nosso celular é uma televisão. Olha como as coisas mudaram e mudaram rápido. Quem lembra qual o nome desse aparelhinho aí em cima? Quem aqui já utilizou esse aparelhinho? Vamos lá. Quem vai falar? Qual o nome do aparelho? Quem usou? Vai, Valber. Usou, Salatiel? Vamos. É o HF. Nós já usamos. O HF. Ou seja, em algumas regiões, a gente não tinha essas coisas. A gente precisava de um outro aparelho para poder pegar lá os canais. Você acha que a juventude hoje é capaz de pensar o mundo sem controle remoto? Você lembra da época, da minha época e da época de alguns aqui, que televisão era só preto e branco? Que ela ficava cheia de chuvisco? Que a gente precisava de mexer naquela rodelinha para tentar arrumar ela, porque ela ficava passando vertical dela? Lembram? Quando ficava ruim, a gente ia lá na cozinha e pegava o quê? Professor? O Bombril. Um Bombril. Na minha Bombril! Professor? Quem ia falar aí? Eu. Na minha época, já existia o controle remoto chamado Filho, né? Porque aí falavam, filho, vai lá, troca o canal. Não gostei, troca de novo. Era só diferente. Quer dizer, o controle remoto éramos nós, as crianças. Vai lá. E aí a gente tinha aquele monte de canal para assistir, né? Quase 3. Né? A TV da minha então, casa não tinha a tomada, era 2 fios assim. Tá vendo só? Olha só como tem gente de outra geração aqui. A gente... Lembra quando a televisão tinha antena externa, ficava alguém lá de fora, falava, vira, tá bom, não, para, não, vira, desvira, para lá, para cá. Quer dizer, imagina como que essa pessoa que viveu esse tempo, ela sabe como que é. Quem lembra o que é isso? Tem gente que sabe. O que é isso? Quem vai liberar o microfone e falar para a gente? Que aparelho é este? Vocês estão me enganando que não conhecem. Será que isso era algum aparelho de choque que usavam no colégio cadete antigamente? Mas a maioria das pessoas usava isso. Angélica, você falou? André, cuidado, viu, André? Na minha época não tinha. Gente. Ai. Gente, isso daí era para regular a voltagem. Porque imagine, nossas televisões eram de tubo, de válvula. Se a energia subisse ou abaixasse demais, queimava a válvula. Aquilo ali era para você regular e deixar. Veja lá que tem lá o ponteirinho, para você deixar lá no 110. É um estabilizador de voltagem. Então, qual que é a grande questão? Aí, eu esqueci o nome dele. Ele falou aí do pai, do filho, que era o controle remoto, né? Gente, Sou eu, André.
Ô, André, nessa época, era o filho que ficava cuidando disso. Se subisse demais a descarga elétrica fosse, a gente corria lá e diminuía. Se abaixar, subia. Então, olha só como que eram as coisas. Essa expressão, vira o disco. Você já pensou falar isso para a criançada hoje que usa pendrive? Vira o disco. Para molecada que ouve música direto da internet, vira o disco só tem significado para quem conheceu os bolachões. A gente sabia o que era ter um vizinho chato que colocava a caixa de som do 3 em 1 dele na janela para o bairro inteiro ouvir aquelas mesmas músicas que ele gostava. E aí você falava, meu Deus, tomara que fura, né? Falei assim, pelo amor de Deus, vira o disco, não aguento mais ouvir desse lado. A expressão vira fita. Se você falar para uma garota hoje vira fita, é capaz que ela pega a fitinha que está de um lado do cabelo e põe do outro. Ela não sabe do que... Olha lá, Roberto Carlos, Roberta Miranda, aí, ó, o povo tirou do fundo do coração as músicas que lembram da infância, né? Ah lá, ó, falando lá, eu vou falar então do que é. Vira fita era assim, mas a gente gostava de Amado Batista, meu Deus, sofrência pura, né? Como é que a gente mudava então? Como é que a gente queria ouvir o mesmo lado? A gente usava caneta para ajudar. Se você falar para um adolescente hoje, qual a ligação entre uma fita cassete e uma caneta Bic, ele não tem ideia. Mas a nossa geração sabe muito bem o que significa isso, né? Ah, nós sabemos o que era voltar ao lado. Por que a gente usava caneta? Porque, gente, os gravadores, quando ia voltar, às vezes enroscavam e mascavam toda a fita. Para evitar da gente perder a fita, a gente voltava na mão. A geração da maioria que está aqui é a geração que frequentou lá as bibliotecas da escola. A gente teve que aprender a lidar com o alfabeto, ou seja, a gente sabe o que é procurar uma palavra lá no dicionário físico. A gente sabe que para buscar a palavra ABN, ela vem depois de ABM. A gente sabe a sequência do alfabeto para procurar isso. Hoje, quando um adolescente, quando a geração Y e a geração Z, muitos vão atrás de algumas coisas, eles só sabem lidar com o Google. Quem lembra das pessoas falarem da Barça? O sonho dos pais era dar uma Barça para os filhos. Já pensou? Que beleza dar uma Barça para o seu filho. Lá, ó, Salatinha falou, eu tive uma. É filho de rico esse cara. É filho de rico. Teve Barça? Barça é igual a gente ter o notebook de última geração, né? Nós temos também as pessoas hoje que vão procurar alguma coisa, elas procuram ela no Google. Elas caem lá no Wikipedia para explicar as coisas, então não precisa de saber essa sequência. Quando a gente chega para a pessoa para falar assim, e aí, cara, entendeu? A gente falava, e aí, caiu a ficha? Só quem... Major Amaro Wilson, acho que namorou muito por telefone usando essas fichas. A tristeza dessas fichas que elas vinham embaladas num saquinhos de papel. Que aí você tinha que rasgar. E quando já estava terminando os 3 minutos e você não tinha rasgado o papel, você estava com uma coisa na mão, você ia tentar usar a boca para rasgar ela, e ao invés de você fazer a coisa direito, caía. Quer dizer, era um rolo. Então, você tinha 3 minutos de pulso ali. A gente, de verdade, discava para a avó, porque era um disco, né? Gente, a coisa mais bonita que tinha era você ver aquelas pessoas que tinham caneta atrás da orelha, assim, ou aquelas secretárias chiques que pegavam a caneta assim, e elas iam enfiando o dedinho, a caneta na coisa. Era uma competência
sabia fazer a coisa mais chique do mundo. Quem que tinha dinheiro para ter telefone em casa? Pouca gente. A gente ia na casa da tia, do vizinho. Outra coisa, quando a molecada resolvia gastar, telefone era caro, o que se fazia? Colocava o quê? Um cadeado. Uma chave. Você já pensou? Falar para minha filha que tem 13 anos, que tem internet ilimitada, que na minha infância não podia usar telefone e que os pais da gente colocavam cadeado no telefone? Ah, não dá para entender isso. Não dá para entender isso. É uma geração, é um mundo diferente que eu e você precisamos de estar atentos. Gente, quem não sonhou com isso daí? Alguns aqui, pelo jeito rico, muita grana, povo cheio do cacau do Nordeste, né? Devia de ter todas essas tecnologias da época. Você já pensou o que era você ter essa capacidade de conseguir jogar com esses aparelhos? Uma perguntinha. Essa palavra te lembra alguma coisa? Se eu chegar para você e disser assim, gente, daqui uns minutinhos eu vou dar um intervalo, tá? Desculpa interromper, eu ia exatamente falar do intervalo, tá? Que a gente já está no... Eu já vou dar já, Demetrio. Tá, beleza. Tá, obrigado. Eu vou terminar meu raciocínio e já faço o intervalo aqui para o café. Mas uma perguntinha. Gente, de onde que você ouvia essa expressão? Rebobinou? Onde? Do que nós estamos falando? Fita de vídeo. Fita de vídeo. A gente chegava lá na locadora, quem tinha rebobinado não pagava multa, mas quem não rebobinava, pagava multa. Por isso, o atendente ou a atendente lá falava assim, rebobinou. Só quem viveu a época das fitas cassetes. Nossa, eu tenho um videocassete 4 cabeças. Era chique no último. Né? Que coisa louca! Quem se lembra disso aqui? O que é isso daqui, gente? Ah, o povo começa a rir, né? Filme. Ah, tá. Esses filmes têm a ver com o quê? Esses filmes têm a ver com a época que a gente tinha 12 poses. A gente 36 tinha poses. 36. 48. Gente, 48 era só a turma dessa classe que tinha dinheiro. Entendeu? Porque, gente, como é que a gente tirava foto? Pensa como é que era tirar foto. Sentava a família lá, a mãe, o pai, estava lá com a máquina de tirar foto. Né? Moleque, fica quieto, para aí, não pode perder essa foto, não. Vai ficar tremida. Para com isso. Senta lá, fica do lado do teu irmão. Olha para lá, olha. Não era assim? Hoje, como é que a gente tira foto? A gente tira 50 mil fotos no celular, né? Tira 50 para salvar uma, professor. Oi? Tira 50 fotos para salvar uma. A gente tira um monte de foto e ainda fala assim, eu vou tirar outra para garantir. A gente viu a foto está ali, está bonita. A gente tira outra para garantir. A gente tinha que esperar quando tinha dinheiro para revelar a foto. As máquinas eram outro tipo de máquina. Gente, você já pensou? Eu tenho 50 anos. Eu estou dando aula lá na 7ª série e falo assim para os alunos lá da 7ª série, 12, 13 anos, fala, e aí, você já lambeu um selo? O que você acha? Eu falo, nossa, que professor, o que ele está falando? Não sabe o que é lamber selo. É perigosíssima a resposta, viu, professor? Sabe o que é? 13 anos, idade perigosa. Oi? Idade perigosa para perguntar um negócio desse. Numa sala de 13 anos, meu Deus, se eu puder receber uma resposta... Imagine só, se você diz assim, já lambeu o selo, eles vão pensar 10 mil coisas. Se eu falar isso para minha filha hoje, ela vai mandar eu orar e repreender.
Ela Isso vai dizer, mesmo, repreende, Senhor, a minha mãe. Minha mãe está muito besteirenta. Que é isso, mãe? Não é isso. Porque a ideia é o seguinte, para mim e para você, nós sabemos o que é lamber selo. Vai me dizer que quando a gente escrevia nossas cartas, você pegava o selo que precisava de ser molhado com água, ia lá toda lindamente até a pia da cozinha, molhava debaixo da torneira e aí depois colava lá. É isso? Mentira! A gente pegava e colava lá. Quantas cartinhas, acampamento, quando eu era adolescente, hoje o pessoal troca WhatsApp. Antes a gente trocava endereço, escrevia cartinha, colocava perfume, colocava selinho, carteiro, Jesus te ama. Era um monte de coisa. Né? O que significa isso aqui, gente? Pergunta para um adolescente, pergunta para sua filha, Genilda, mostra isso aqui para ela e fala, filha, qual o significado dessas letras para você? Ela olha para o celular o tempo inteiro, mas ela nunca vai saber que essas letras estão É o teclado do no celular. Porque só eu e você que fizemos lá datilografia, lembra? Essa eu não sei não, viu, professor, o que significa? Essa eu sabia, eu sei de cor. Eu não sei. HJKL cedilha. A gente tinha até um certificado do curso de datilografia. A gente escrevia no currículo vitae da gente assim, exímio datilógrafo. E a mãe ainda falava, se você não fizer datilografia, você vai trabalhar de lixeiro. Porque o sonho da mãe era você trabalhar de secretário, de secretária. Eu tenho 3 cursos de fotografia. Lembra da época, como que eram as máquinas de escrever? Depois vem a IBM, gente trocava aquelas esferas, a letrinha ficava itálica, era a coisa mais chique do mundo. Depois vem eletrônica, você apagava. Essa aqui é a minha máquina, eu tenho até hoje. Todos os meus trabalhos da faculdade eu datilografei nela. Gente, a tecla delete da máquina de escrever era essa. Essa aqui era a tecla delete. E quando você fazia um trabalho, chegava lá no final da folha, você errou, e errou muito, você ia limpar ele com o Errorex e manchava tudo. Você tinha que datilografar tudo de novo. Os computadores, quanto tipo de computador? Quem se lembra dos mimeógrafos? Gente, as provas feitas a mimeógrafo, logo de manhã, aquele cheirinho de álcool. Primeira coisa que a gente fazia era cheirar a prova de mimeógrafo. A professora chegava meio cambaleando na classe, lá de tanto ficar rodando as provas de mimeógrafo. E o cheiro de álcool? O cheiro de álcool, lá, ó. E, gente, olha que coisa interessante. A gente queria fazer um trabalho mais bonito, tinha que usar decalque. Lembra a revolução quando chegou o retroprojetor nas escolas e nas igrejas? Já pensou? Hoje tem multimídia e o povo ainda fica reclamando. Gente, as gerações, elas eram consideradas novas gerações de 25 em 25 anos. Era quando o meu filho tinha o seu filho. E aí era de filho, neto, bisneto. Com a aceleração da tecnologia, as gerações passaram a pensar diferente. E aí, então, eu e você passamos a viver essa sociedade que corre, ocupada, tempo é dinheiro, a agenda está lotada. Vai pedir para os adolescentes um tempo para eles de reunião? Os adolescentes estão com a agenda tomada. O mundo é veloz. Como é que a gente paga as coisas hoje? A gente pega fila no banco? Não. A gente tem um monte de jeito para pagar. Comida, a gente ia para o restaurante e ficava esperando fazer. Hoje você chega, a comida está pronta, você vai se servindo. Você chega num determinado lugar, você pega rapidinho o seu lanche. Tem um lugar onde tem 3 janelinhas. Num você pede, no outro você paga, no outro você pega.
Fui. Pizza, a gente compra pizza expressa, é rápido. A gente demora um tempão para poder pedir a pizza. Depois, no final, a gente fala assim, quanto tempo? Aí a atendente fala assim, 40 minutos, meu senhor. Fala assim, 40 minutos? Eu acho que a maior vontade de atendente de pizzaria diz assim, por que você não faz a pizza em casa? Vê se você vai gastar menos que 40 minutos. Né? Eu fico imaginando que nunca vai conseguir. A comunicação hoje é rápida. Antes a gente escrevia carta, demorava para chegar lá, escrevia, demorava para chegar aqui. Para telefonar, a gente ia num posto telefônico. Hoje a coisa é rápida. Hoje nós temos as redes sociais, a gente se conecta rapidinho. Então, hoje, as pessoas nem estão preocupadas com crédito no celular, porque se ele tiver um Wi-Fi, né? Então, a gente, na realidade, gosta muito de cantar aquele cântico da igreja, né? Lembra aquele cântico da igreja, quando você chega no lugar, você fala assim, qual a senha do Wi-Fi? A gente quer saber isso, né? Qual que é a senha do Wi-Fi? É esse o nosso desejo, né? Então, imagine, nesse mundo veloz, as pessoas nasceram em tempos diferentes. O tempo dos avós, né? Dos nossos avós, o nosso tempo, tempo dos nossos filhos, dos nossos netos, é jeito diferente de pensar o mundo. As literaturas, elas tratam de forma um pouco diferente, mas eu quero aqui pelo menos dar uma ideia para vocês de como a gente pode tratar essas gerações que existem aí. Nós podemos falar daqueles que nasceram antes de 40. Nós temos os veteranos. Nós temos, depois de 40, né? Nós temos ali, né, depois de 40, 50, ali o pós-guerra. Você tem essa geração baby boomer, essa explosão de bebês que o povo volta da guerra querendo uma vida diferente. Você tem a geração Y. Acredito que uma grande parte aqui seja a geração Y. E geração Z, que é a geração de 95, geração X, a geração Y, que é de 80 a 95, pode ser que tenhamos alguém aqui também, e geração Z, e já se fala em geração alfa. Eu acabei ali na hora de fazer o material, esqueci ali de mudar para alfa. Então, vejam que coisa interessante. São várias pessoas. Os veteranos e os baby boomers, grande parte, foram criados num sistema de, vamos dizer assim, da roça, da fazenda. É uma leitura de mundo bem diferente das pessoas que tiveram a oportunidade de viver sempre na cidade. A geração X, ela tem algumas características muito fortes. Por exemplo, o baby boomer, ele tem, gosta de contar a sua experiência de ter trabalhado a vida toda numa só empresa. Mudar de empresa era não ser fiel à própria empresa. Um outro aspecto diz respeito à geração X. É uma geração que está preocupada com os títulos. Não, eu sou alguém que me formei nisso, eu sou o gerente, gosta de lidar com a questão hierárquica. Já a geração Y não gosta, a Z muito menos ainda. Então, há N características aqui. E o que eu gostaria, em toda a introdução que eu fiz da questão epistemológica, dos vários olhares, das possibilidades de olharmos para o mundo de focos diferentes, era chegar nesse momento dizendo: vivemos numa sociedade onde a convivência geracional é de muitas gerações. Só aqui estamos vendo 6 gerações. E a tendência futura é que nós tenhamos mais gerações. Porque se antes era de 25 em 25 anos, fala-se agora em gerações de 10 em 10. Porque o que muda não é a questão da hereditariedade.
O que faz uma nova geração é a questão da tecnologia. Então, nós precisamos de ter um pouco clareza disso daí. E o que é que nós temos, então, entre as gerações? Nós temos preconceitos. Está cheio na sociedade, está cheio na igreja, está cheio nas instituições onde nós participamos. Quando a gente vai falar de preconceito geracional, com todas as gerações, nós usamos a palavra idadismo, ou etarismo, ou ageísmo. É quando o preconceito, ou o estereótipo, ou a discriminação social tem a ver com a idade, né? Tem a ver com a questão cronológica, com a faixa etária. Então, há preconceito com a criança, há preconceito com o adolescente. Quanta gente quer que uma pré-adolescente ou um adolescente haja como um adulto em miniatura? Então, como que a gente precisa de avançar nesses preconceitos? E, às vezes, preconceitos que são marcados até por uma boa intenção. Já diz o ditado, né? De boa intenção, aquele lugar está cheio. Não vou falar qual, tá? Mas de boa intenção, não adianta. Nós precisamos de mais que isso. Muitas coisas que nós fazemos acabam gerando preconceitos com uma faixa etária diferente da nossa. Quando nós estamos falando de um idadismo ligado ao velho, à velhice, ao idoso, algumas literaturas trabalham o que nós chamamos de velhismo, de idosismo, ancianismo. É o preconceito às pessoas idosas. Lembram que eu falei lá para vocês que uma das coisas que eu gostaria de levar vocês a pensar, refletir, se apaixonar são pelos idosos? Porque, na realidade, a minha dissertação de mestrado foi nessa área aqui, ó. Deixa eu ver, vocês conseguem me ver? Sim. Ou seja, eu me preocupei em falar sobre o fenômeno do envelhecimento populacional. E eu posso disponibilizar minha dissertação para vocês, né, através do PDF. E aqui eu faço muitos apontamentos sobre essa questão própria do preconceito aos idosos, né? Esse fenômeno do envelhecimento populacional e o quanto, muitas vezes, nós nos esquecemos de que essa também é uma geração que precisa de ser alcançada. Porque nós seguimos, às vezes, o fluxo da sociedade, que tem preconceito com criança e com idoso. Mas como eu vou abordar a questão do idoso, eu coloquei esse título aqui para você pensar. Preconceito crônico cresce em período corônico. Isso. Preconceito crônico cresce em período corônico. O coronavírus, a Covid-19, agudizou esse preconceito do idadismo, do etarismo, principalmente ligado às pessoas mais velhas. Você encontra vários artigos acadêmicos, vários blogs, vários sites de reportagem falando do quanto cresceu o preconceito e a violência com respeito aos idosos. Quantas piadas e memes? Quantas piadas depreciativas, memes foram postados na internet? Aqui não dava tempo de eu apresentar para vocês, vocês podem ver depois. Mas quantos memes? Mas um que ficou conhecido aí foi o caminhão catavéio. Ou seja, as pessoas começaram a brincar com essa fragilidade do idoso e tratar o idoso como se o idoso fosse criança, ou querendo infantilizar o idoso. Quantos vídeos mostrando idosos tentando fugir de casa, fazendo piadinha
com os idosos. Quer dizer, uma maldade de tratar os idosos dessa forma. Então, a gente precisa de conversar um pouco. Qual que é a diferença entre envelhecimento e velhice? Quando eu e você falamos sobre envelhecimento, nós estamos falando de velhice? É a mesma coisa? Não, não é não. Envelhecimento não é velhice. O envelhecimento é um processo. A gente sempre vai envelhecendo. Agora, velhice é o estado avançado do envelhecimento. São as últimas etapas do envelhecimento humano. Eu gosto muito de trabalhar com mitos, né? Quando às vezes eu dou curso na área de gerontologia, que eu vou falar alguma coisa em especializações, eu gosto muito de falar de mitos. Vamos supor o mito da Sibila Cumana. O desejo de ser jovem não é algo novo, não é algo antigo. Você encontra nos mitos muito antigos. A Sibila, ela cuidava lá do templo. Ela chega diante do seu Deus e diz para ele, olha, eu tenho um pedido para te fazer. E esse Deus gostava muito da Sibila, porque ela cuidava bem do templo. E aí ela fala assim, mas eu quero que você prometa que vai me dar. E ele diz, me fala o que é. Ela fala, não, mas me fala se você vai me dar. Já viu isso? Com criança é assim, não é? Pai, o senhor vai me dar? Ué, fala o que é. Ah, não, se o senhor não falar que vai me dar, eu não peço. Ah, fala. Ah, não, não fala. A Sibila fez a mesma coisa. Ele falou, não, tudo bem, eu te dou, o que você quer? Ela abre a mão, cheia de grãos, e diz assim, eu quero viver o mesmo tanto de grãos que tenho nas minhas mãos. Foi concedido, porque o Deus lhe deu. O Deus a quem ela servia lhe deu. E aí ela cometeu um equívoco muito grande. Ela esqueceu de pedir a juventude eterna. Viver muito, porém sem a juventude eterna, fez com que ela fosse encarquilhando, se desgastando, emagrecendo. E o mito vai dizer assim, que lá em Cumas, ela precisou ser colocada numa gaiola, porque senão qualquer tipo de animal ou mesmo um vento poderia acabar com ela. Qual que é a lição desse mito? Esse desejo de viver muito, tem hora que ele é complicado. Mas só esse mito? Não, tem muitos outros. Por exemplo, nós temos um mito do século XVI. Se empreendeu, né, uma grande caravana, uma grande expedição da Europa lá para a Flórida em busca da fonte da juventude. Quer dizer, isso são fatos históricos, ou seja, existiam pessoas procurando essa fonte da juventude. O desejo de permanecer sempre jovem é muito forte na sociedade. Um outro mito, o do Peter Pan. Quem é o Peter Pan? É aquele que se recusa a crescer. Ele é um rapazinho que fala, eu vou ser eternamente crianças. E ele continua fazendo as travessuras dele. Nós temos um filme, você já assistiu O Curioso Caso de Benjamin Button? É alguém que nasceu, segundo esse mito, né? Ele nasceu com aspecto de 80 anos e, ao invés de envelhecer, ele foi rejuvenescendo. Olha o mito. Então, ele, criança, tinha aspecto de velho e, conforme foi envelhecendo, aspecto de jovem, adolescente, criança, e morre. Veja que interessante essa ideia do filme. Essa mulher que está aí, os dois, naquele terceiro slide lá, que eu estou mostrando aí, dessas fotos que eu printei do filme, ela e ele, né? Ela criança, não é aquele lá não, me desculpe. É o segundo do meio aí.
É ele e ela com 10 anos e ele com mais ou menos uns 70. Eles vão se cruzando, conforme ele vai rejuvenescendo, ela vai envelhecendo. Chega um momento, eles viram namorado. Depois ela vai envelhecendo e ele vai virando criança. Até que ela cuida dele como uma criança, como uma avó cuidaria de um filho. Olha que interessante. É um outro mito. Você já assistiu aquele filme O Retrato de Dorian Gray? Ele é baseado numa obra com o mesmo nome, né? De Oscar Wilde, e que trabalha a ideia de um rapaz que era muito bonito, né? Na Inglaterra vitoriana, e aí pinta um quadro dele muito bonito e ele fala assim numa festa: quem me dera se o quadro envelhecesse e eu permanecesse sempre assim. E aí acontece uma magia, uma mágica, e de fato ele permanece como estava. E o quadro começa a envelhecer, a ficar doente. E ele era alguém que bebia muito, que agia muito mal com a sua saúde. Só que ele não sentia nada. O quadro, sim. O quadro começou a se deteriorar, ele teve que tirar da sala, esconder no porão. E aí, lá próximo do final do filme, que ele vai abrir o porão e ver como está o quadro, e o quadro está todo deteriorado. Então, vejam quantos mitos para trabalhar, vamos dizer assim, a recusa da velhice, as dificuldades de se entender a velhice. Eu estava preparando um material sobre a leitura da velhice nos contos de fada. As bruxas são velhas e feias. Então, veja como no imaginário dos contos de fadas, a velhice é algo feio, velho, doente. Agora, a princesa é sempre novinha e muito bonita. Veja qual é o imaginário que nós temos. Então, essa busca pela longevidade, ela é muito forte na sociedade. Quer dizer, é muita gente querendo ficar com aparência de novo, de nova. Mas, se era só desejo, nos últimos 50 anos a gente tem conseguido. O fenômeno do envelhecimento populacional mostra isso, e também as próprias tecnologias, os próprios medicamentos cosméticos vão mostrando a possibilidade das pessoas aparentarem serem mais jovens. Então, vamos pensar que eu e você, que somos ministros do Evangelho, trabalhamos com o Evangelho, nós não somos o Peter Pan. Nós não temos uma fonte da juventude. Nós não temos um retrato que envelhece no nosso lugar. A gente precisa de pensar sobre a velhice e sobre a missão de envelhecer e de ajudar as pessoas a envelhecerem. No mundo que nós vivemos, as pessoas têm uma visão muito negativa da velhice. Há um sinônimo de ultrapassado, de decadente, de estragado, de descartável, né? Há uma negação. Você conversa com pessoas velhas e as pessoas velhas, elas dizem: eu não sou velho. Há uma negação da velhice. Um outro aspecto, um exemplo. Num determinado momento da pandemia, uma pessoa com 66 anos disse assim: essa doença só vai pegar os idosos acima de 60 anos. Ele tinha 66. E ele ainda disse: o meu histórico de atleta seria apenas de uma gripezinha. Você interpreta o que você quiser. Ok? No mundo contemporâneo, nós acabamos substituindo o termo velho, por acharmos que é um termo feio, pela palavra idoso, pela palavra terceira idade, melhor idade, boa idade. Eu pergunto para você, olhe para essas 3 fotos aí. Você acha que eles estão dizendo assim? Eu estou vida. Tem hora que a gente conta a história para boi dormir.
a gente acaba substituindo palavra e mantendo o mesmo preconceito. Ou seja, um preconceito que já era forte, crônico, nesse tempo crônico de coronavírus, ele acaba agudizando. As pessoas têm uma visão caricaturada, estereotipada do idoso. Nós vivemos numa sociedade gerontofóbica. As pessoas têm medo da velhice, têm medo do velho, têm medo da idade avançada. Eu gosto muito dessa frase apresentada pelo Cortella. Quando eu estava assistindo uma palestra que ele dava e ele citou, eu parei, escrevi a frase dele e fiz esse slide aqui. Porque, gente, olha que fantástica a leitura, o olhar que ele apresenta. Ele diz assim, gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, no ano em que estamos, sou a minha mais nova edição, revista e, às vezes, um pouco ampliada. O mais velho de mim, se é o tempo a medida, está no meu passado e não no meu presente. Olha que fantástico! A leitura sobre a velhice. Não há problema, gente, em querer aparentar ser mais novo. De jeito nenhum. Não há problema. O problema é negar a velhice. Esse é um problema. Achar que aquilo que eu estou fazendo, pintando o cabelo ou não, isso fará com que eu fique mais jovem ou menos jovem. Pensem comigo. Vamos imaginar que eu seja uma pessoa de uma determinada idade e, de repente, nessa minha idade, eu tenha, olhem para mim agora e não para o slide, e, de repente, eu tenha meus cabelos brancos. Que bonito. O fato de ter cabelo branco e ser vovozinho, vovozinha, o fato de ter esse cabelo branco não me faz ser mais velho ou mais novo que eu sou. Eu posso trocar de óculos para querer parecer mais jovial. Posso pintar o cabelo e achar, não, vou pintar o cabelo porque aí eu pareço mais jovem. Eu continuo sendo eu mesma. A pessoa é ela mesma. Ela é uma pessoa idosa de cabelo vermelho. Uma pessoa idosa que tem um Ray-Ban bonito. Um óculos de sol bonito. Mas ela continua sendo idoso, sendo idosa. E agora tem cabelo. Então, o que é que eu preciso? Ter ideia. A busca por aparentar ser mais jovem é bonito, não tem problema. O problema é eu querer achar que isso que está externo é que vai me transformar em mais jovem ou menos jovem. Eu posso ser uma pessoa mais velha que zela de si mesmo. E não preciso querer reproduzir como se eu fosse mais jovem. O fato das pessoas quererem usar aí uma bactéria que sai lá da vaca, o problema é que a gente, às vezes, coloca tanto isso no rosto que, de repente, a pessoa fica com uma só feição, né? Uma só expressão. Ou seja, ela pede socorro porque a casa está pegando fogo, ou fala, estou feliz porque ganhei um belo presente, a expressão é a mesma. Não muda nada. Ou seja, tudo morto aqui. Então, a gente precisa de pensar, a negação da velhice está ligado a quê? E a gente pergunta pelos olhares. Quais são os olhares? Nós temos olhares da psicologia, olhares do direito, da medicina, da sociologia, da filosofia, da história. Quantos olhares? Mas eu quero dizer,
existem outros olhares mais específicos sobre a velhice. É o olhar da gerontologia social, é o olhar da gerontologia biomédica, é o olhar da geriatria. São áreas de estudos que olham para as pessoas mais velhas, para os idosos, e apresentam algumas questões. Há muitos textos que você pode estudar, aprender sobre esse tema. E eu gostaria, então, de apresentar para vocês alguns olhares que, quem sabe, sejam olhares um pouco equivocados da velhice. Existem muitas formas e muitas lentes que são lentes equivocadas, preconceituosas. O jeito de olhar é um jeito preconceituoso. Como que a gente aparece aí nas figuras quando fala dos 60 mais? Aparece essa pessoa com a mão na escadeira e com uma bengala. Toda pessoa de 60 anos que você conhece é desse jeito? Será que essa é a representação do idoso? Será que não seria melhor se fosse assim a representação dos idosos? Quer dizer, imagine que a própria imagem que nós temos da velhice está estampada. Você chega, tem o espaço dos idosos, está lá o quê? Um velhinho corcundo com a mão na escadeira, segurando uma bengala. Essa não é a realidade de todos os idosos. Nós precisamos de vencer essas imagens estereotipadas, caricaturadas. Para isso, a gente precisa de mudar o olhar. Né? Para isso, a gente precisa de mudar o jeito de pensar a velhice. E eu e você só conseguimos fazer isso se nós tivermos tempo de ócio. Quem sabe o nosso olhar precisa ser pautado pelo amor. Sabe qual é o olhar que nós utilizamos para a velhice? E o que a literatura gerontológica apresenta? Vou apresentar para vocês aqui uma leitura muito forte. Essa leitura aqui, ó, do médico. Sabe o médico? A leitura da medicina. Então, imagine lá. O médico é que sabe falar a coisa certa sobre a velhice. Ele é geriatra, então ele que vai falar direito. Sabe como é que chama esse olhar, que é o olhar da geriatria? Chama-se olhar biomedicalizado. Quando as pessoas têm uma ideia da velhice, quando o tempo é o tempo de dor, que eu perco as vistas, eu ouço menos, tenho problema. E aí começa lá, né, a época do condor aqui, condor ali, condor acolá. Então, quer dizer, essa leitura geriátrica é uma visão muito forte. E lembra do que eu falei lá das visões, das epistemologias, a partir da ciência, que elas são totalmente particularizadas, e as pessoas dizem assim, então, o médico é inteligente, o médico, então, sabe. É o seu doutor que sabe o que é certo. E, de fato, velhice é um tempo ruim, porque é tempo de muito remédio. E aí o nosso olhar da velhice é um olhar totalmente preconceituoso da velhice, porque é hora de falar da dor, do sofrimento, das coisas que muitas vezes causam angústia e sofrimento nas pessoas. Mas será que é só isso? Não. Tem um texto, que é o texto da Simone de Beauvoir. Ela vai contar uma história da velhice. É um texto maçudo, né? Mas ela vai mostrar nas várias sociedades como as pessoas tratavam os seus idosos.
Você precisa de ver na prática o que as pessoas pensam da velhice é o jeito que elas tratam os velhos. E a gente precisa de ter clareza disso. E ela faz, então, uma pesquisa que é minuciosa. Você pode ler um pouquinho sobre isso, quem sabe estudar um pouquinho sobre isso, se quiser. Mas vamos pensar, dentre as várias culturas que ela analisou, eu e você estamos acostumados com uma leitura do texto bíblico, da cultura judaico-cristã. O que é que a cultura judaico-cristã fala dos idosos? E aí, quando você começa a analisar os textos bíblicos do Primeiro Testamento, do Segundo Testamento, você vê uma marca muito forte de respeito aos mais velhos, ao ancião, às cãs, ou seja, cabelo branco. No Antigo Testamento, você tem do hebraico, Zaquém, que trabalha esse aspecto do respeito àqueles, daí vem, sai de Zacão, palavra barba, né? Ou seja, dos mais velhos. A Septuaginta traduz essa palavra Zaquém para o grego presbíteroi, ou seja, o presbítero do grego lá do Antigo, do Novo Testamento. Você tem no Antigo Testamento, na época do Êxodo, os velhos como quem liderava o povo. Na monarquia, compunham o conselho real. No exílio, eles mantinham a tradição, ou seja, eles que lideravam para manter a tradição. No pós-exílio, você tem o sinédrio, era o conselho dos anciãos. Então, você tem no texto bíblico muitas coisas. No Novo Testamento, você tem o sinédrio. Claro, você tem que entender o texto bíblico do Novo Testamento, os evangelhos, quando falam do sinédrio, lembrem-se, evangelho não é um texto histórico ou jornalístico, é um texto teológico, marcado com uma intenção de expressar a fé de um povo. Então, a gente precisa de entender o que era isso na sociedade em si. Por isso, processos exegéticos são tão importantes. No Novo Testamento, você tem também lá na igreja primitiva a importância dos presbíteros, o quanto isso é relevante. Então, não podemos negar a possibilidade da velhice. E a gente precisa olhar para a velhice como bênção. Eu diria assim, só não chega à velhice quem morre cedo. Não quer ficar velho? Beleza, morre. Essa é a questão. Porque quem vive vai ficar velho. A questão é como eu olho para a velhice, como eu quero viver minha velhice, como eu valorizo a velhice dos outros. É a partir do idadismo? É a partir do velhismo? É a partir do preconceito? Vamos olhar de novo aqui para o retrovisor. Imagine que as pessoas têm história. Minha mãe tem 77 anos, vai completar 78 em novembro agora. Minha mãe, ela gosta de viver. E, às vezes, a gente pergunta as coisas para ela da infância. Por exemplo, esses tempos ela contou. Ela é uma das filhas do meio para a mais nova, né, daquelas famílias grandes. Os namorados das minhas tias mais velhas iam lá na casa do meu avô para namorar. E aí eles encostavam o cavalo no alpendre, né, deixavam o cavalo amarrado no alpendre. Minha mãe, com 9 anos, 10 anos, ela pulava a janela, passava por fora, subia no alpendre, do alpendre ela pulava em cima do cavalo, de cima do cavalo ela desamarrava o cavalo e, sumia para passear com os cavalos dos namorados das minhas tias. O apelido da minha mãe era Maria Homem. Ela gostava de jogar bolinha, ela fazia um monte de coisa. Quer dizer, ela tem uma história. E a história não se resume ao que ela vive hoje. Quem sabe as limitações da vida de hoje. Quem sabe as limitações de ter que usar medicamento, de não ter tanta agilidade. Se antes ela pulava do alpendre em cima do cavalo, hoje ela tem dificuldade para se locomover mais rápido. Mas as pessoas têm história. E a pergunta que nós temos que fazer é: qual a história das pessoas? Qual que é a história dos seus pais,
dos seus avós? Qual é a história do vozinho e da vozinha lá da igreja? Qual que é a história das pessoas mais idosas com quem nós nos relacionamos? A memória, o passado dessas pessoas. Como a própria pessoa se vê e como você, como ministro do Evangelho, uma ministra do Evangelho, tem visto as pessoas mais velhas. A gente tem um monte de trabalho com criança e falamos assim, a criança é o futuro. Não, a criança já é, ela já está. Nós temos várias gerações e nós não podemos enterrar a geração dos mais velhos antes deles morrerem. E a igreja, às vezes, faz isso. Pouca igreja investe no trabalho com idosos, como se os idosos não fossem render mais nada. A gente gosta do idoso que já é crente, que dá dízimo. Né? Agora, fazer trabalho para alcançar idosos e abençoar idosos, poucas comunidades. Imagine que as pessoas têm história. Olha que legal o que esse artista retratou através dessas fotos que ele fez como montagem. A senhora hoje se olha no espelho, lembrando como ela era na sua juventude. Aquela que hoje está sendo cuidada por alguém, por uma enfermeira, né? Eu quero dizer para a nossa aluna aqui, que eu esqueci o nome, está anotado ali, mas que fez enfermagem. Para mim, uma das profissões mais dignas é a de enfermagem. Enfermagem, cuidador, cuidadora, né? Não importa a idade, mas é um ministério abençoador. Mas imagine, aquela que já foi enfermeira hoje, ela é cuidada por alguém. Aquela mulher que mexeu com moda, chique, ela envelheceu também. Aquele senhor que foi forte, bombeiro, ele também envelheceu. Aquele que era um piloto, de repente, envelheceu. Ou ele é piloto ou ele é do Exército da Salvação. O que vocês acham? De cap, de gravata e com a camisa? Não sei não, hein? Imagine, as pessoas envelhecem, mas elas têm história. Aqueles que foram para a guerra, lutaram, defenderam, hoje estão envelhecidos. Pessoas que já fizeram, né, alta costura, hoje está idosa, mas já foi uma jovem, uma mulher que gostava de se cuidar, hoje ela está bem mais velha, pode continuar se cuidando. Aquele homem que teve a oportunidade de uma boa formação, participou da festa da Beca na sua formatura, aquele que era um boticário, de repente hoje está em casa fazendo o seu café, o seu chá, né? Quantas coisas, quantas histórias as pessoas têm. E a pergunta é, quais são os olhares? Eu acho que tem que começar por nós. Lembra que eu prometi lá no comecinho da aula que o meu desafio era apresentar o tema e fazer uma ligação entre o conhecimento acadêmico com a prática? Então, vamos lá. Vamos ao texto bíblico. Olha o que o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23 diz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de luz. Não, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Vamos lembrar que esse Jesus que disse essas palavras e que o evangelista registrou, fazendo sua pesquisa, ele registra, fala que é um jeito de interpretar as coisas, um jeito de olhar as coisas, um jeito de entender as coisas. Há um pressuposto epistemológico que é marcado pelo olhar de quem vive o reino de Deus. Nós precisamos vencer muitos conceitos e preconceitos que têm feito mal para a sociedade. Quem sabe lentes que têm sido colocadas diante de nós,
de olhares de preconceito que nos afastam daqueles que são os pequenos, daqueles o qual o Senhor Jesus, mesmo no sermão lá final, disse: tive fome e me deste de comer, tive sede. Quer dizer, ele vai dizer isso para nós ou dizer que nós não demos ou que nós não fizemos? É do repertório dos nossos valores. Por isso, eu e você que estamos em formação contínua, como pastores e pastoras, como homens e mulheres, ministros e ministras, que pode ser ordenado ou não. Aqui nós estamos falando de ordenados, mas que podem ser pessoas não ordenadas, que de dentro dos valores que têm, lembram lá do Talmud? Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Ou seja, são dos nossos valores, o jeito que eu enxergo a coisa é que determina o que eu tenho dentro de mim. Quantos olhares são distorcidos por causa do preconceito que está dentro de nós? Estes valores que estão internalizados e que nos fazem enxergar de forma equivocada o outro. Claro, todas as gerações. Mas aqui eu quero trabalhar a questão da velhice. E aí, fazendo uso de uma outra figura de linguagem, Jesus vai dizer: a boca fala do que está cheio o coração. Do bom tesouro do coração tira coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Ou seja, o repertório que está dentro de mim, aquilo com o qual eu me alimentei, é com aquilo que eu consigo interpretar o mundo, que eu interpreto as coisas, que eu acho com conceitos ou preconceitos. Só podemos sacar. Ou seja, só se houver luz dentro de mim para eu enxergar como quem tem luz. Se eu estiver com trevas dentro de mim, o meu jeito de enxergar é como de quem tem trevas. Uma lente muito importante, vindo para finalizar a minha exposição, é nós entendermos a importância da lente do amor. Esse é o grande marco do cristianismo. O amor.